Então, ano passado eu postei essa tier list de Ordem Paranormal no Twitter. Na época a tier list ainda não tava no hype de novo, então eu só postei lá e esqueci. Mas agora olhando pra ela, eu tô vendo que faltou muita gente e algumas dessas pessoas que estão aí, hoje eu já tenho uma opinião diferente sobre. E eu resolvi fazer uma nova tier list. E cara, são tantos personagens que eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. Nesse aqui eu vou fazer a tier list dos protagonistas, no próximo dos antagonistas barra vilões e por último eu faço os NPCs. Bom, nesse vídeo eu falei que eram só os protagonistas, mas não são só eles, mas todos os personagens interpretados por players. Ou seja, vai ter equipe Kelvin, ajudante, Johnny Rubens. Só não vai ter o Gal, que apesar de ser um player, ele vai estar no próximo vídeo dos vilões. Enfim, bora pra tier list. Começando pelo Alex. Mano, coitado, tiraram ele da casa dele enquanto ele tava assistindo Power Rangers e ainda fizeram ele dormir numa gaiola. Mas, apesar disso, eu vou colocar ele no B, porque ele foi importante para a primeira temporada, mas ele morreu logo e a história dele não tá sendo importante agora, que nem outras histórias que estão voltando, que nem a do Álvaro ou a do Daniel. E por falar em Daniel, ele era muito babaca, principalmente com o Alex. Mas pelo fato do personagem dele ter meio que voltado e criado monstros muito da hora, o Espreitador e a Mulher Afogada são monstros muito bons. Então eu vou botar ele no C. Equipe Kelvin. A equipe Kelvin foi muito importante para o Segredo na Floresta. Foi o que começou tudo. A equipe E só foi pra Carpazinha para procurar a equipe Kelvin. Começando pela Mariana, ela é muito da hora, muito forte também. Mas pelo fato dela só ter aparecido em um episódio e ter morrido logo, ela vai ficar no C. Bom, da equipe Kelvin, eu acho que o Kenan é o melhor, porque foi ele quem contou pra equipe E o que tinha acontecido com a equipe Kelvin. Foi ele quem tava com os explosivos que o Thiago usou pra explodir Santo Berço, além dele ter participado de 2 episódios, incluindo o mais importante, que foi o último. Mas como ele não era um dos protagonistas, eu vou botar ele no B. Miguel Cariade, Ferreiro, Deus da Morte, como preferir. Mano, o Miguel foi o personagem mais importante pra trama de OSNF, porque né, sem vilão não tem história, pelo menos não história boa. Mas apesar disso, no Miguel especificamente, vou deixar de seguir a razão de que ele foi um bom personagem, eu vou botar ele no S, foda. Mano, ele deu um tiro na testa da Mariana, que era da equipe dele, a Mocoto, os 3 pareciam irmãos e... Nossa, boy, ainda não superei. E já que a gente tá no assunto Santo Berço, vamos falar do ajudante. Na truque, se fosse só pelo ajudante e pela manteiga na manteiga, eu colocava ele no S. Mas a participação dele foi só uma participação especial de um episódio e ele foi lá literalmente só pra morrer, então eu vou colocar ele no C. Agora vamos voltar para os protagonistas. E esse foi um dos que morreu rápido. Chris, o primeiro dublê do Van Damme que morreu pulando numa aranha. Quer dizer, praticamente se matou, mas o estilo do personagem era ser o paizão que ia se jogar na frente de todo mundo. E a morte dele foi o que deu estalo para o Segredo na Floresta virar o que virou. Foi o que mudou a história do Kaiser, que atualmente é o líder do grupo, e mudou a narrativa da história em si. Enfim, eu colocaria ele no B, só porque ele morreu cedo mesmo, mas foi com certeza um dos personagens mais memoráveis. E falando em personagens memoráveis, Tiagão. Assim, na minha opinião, o Thiago foi o protagonista da primeira temporada. Ele com certeza é um dos principais personagens de toda a história do RPG. E a morte dele foi um puta de um ato heróico. Só elogios pro Thiago Sensei. Mas eu não vou colocar ele no S, sim no A, porque eu tô pensando mais em Desconjuração. E como ele não sobreviveu ao Segredo na Floresta pra chegar na Desconjuração, eu vou deixar ele no A mesmo, mas A é uma ótima posição. Thiago é um foda. E já que a gente falou no Thiago, a próxima é a Liz, que é a primeira que vai estar na categoria S, porque além dela ser a única personagem que teve em todas as temporadas da RPG até agora, ela é uma peça-chave para toda a história. A Desconjuração começou com eles indo atrás dela lá na dungeon do cínico Sidney, e eles chegaram no orfanato pra ir atrás dela. Chegaram no Gal também, e aliás, o Gal matando a Liz, na minha opinião, foi a morte mais foda de todo RPG. Ela era o personagem investigativo que nem todo mundo gostava, mas que era essencial pra história.
apesar dela ter sido cuzona algumas vezes, não dá pra negar que como personagem ela era excepcional. Enfim, voltando às participações especiais, agora temos Johnny Rubens, que pra mim são tipo Sandy Júnior, então eu vou até colocar eles na mesma categoria, que vai ser no C, por causa de tudo aquilo que eu já falei. Apesar deles serem agentes sensacionais, a participação deles foi só de um episódio, e ainda foi o episódio do anfitrião, que a gente ainda não sabe o que é o anfitrião, então acho que o C é uma boa posição pra eles. A Beatrice eu vou botar no B, porque ela foi importante para a história, mas talvez não tanto quanto as pessoas que estão no A ou na S. Mas apesar disso, a morte dela, a primeira morte dela no caso, uma puta de uma morte foda. Na hora que o Sabit começa a falar a exposição paranormal dela e a narrar a história dela, aí o Orfeu morre, mano. Tudo naquela cena é muito da hora. Inclusive o impacto da atuação do Hakim, nossa, é muito bom. E eu tenho que admitir que a Bea era uma das minhas personagens favoritas, então F. Lucifer. Eles são extremos opostos, porque o Fernando é muito gente boa, mas eu não acho que ele seja tão importante pra história. Já o Luciano é um cuzão, mas ele é importantíssimo pra história. Então, o Fer eu vou colocar no B, porque eu gosto dele. E o Luciano eu vou colocar no C, porque apesar dele ser importante para a história, ele ainda tem algumas atitudes bastante duvidosas, tipo apontar arma para as crianças. Agora a Erin. É inegável que ela foi o destaque da última sessão. Mano, a atuação da Calera quando a Erin enlouqueceu foi absurda. Eu tava arrepiada só de ver a Calera chorando de verdade e tendo que interpretar a Erin louca. Nossa, eu fiquei sem palavras. Devo admitir que antes do último episódio eu não gostava muito dela. Sei lá, eu achava ela meio forçada às vezes, principalmente com o lance do Joey. Mas isso é mais de gosto, porque eu não gosto muito de shippar personagem, mas quem gosta devia gostar muito da Erin. Mas eu devo admitir que eu prefiro 1000 vezes ela louca, então eu vou colocar ela no B. Enfim, vamos para o meu personagem favorito, que atualmente é o Dante. Desde que o Dante apareceu, eu sabia que ia ser um personagem foda. E cara, ele não é só um personagem foda normalmente, mas ele também é foda estando cego. O Dante é um personagem muito bom. Ainda tem o fato dele ser ocultista e tá na ordem. E no final ele sabe que ele vai ter que lutar contra as pessoas que cresceram junto com ele. Enfim, eu colocaria ele facilmente no S. Mas considerando que ele entrou na terceira temporada e já pegou o trem andando, eu vou deixar ele no A. Mas cara, impressionante como o Hakim consegue fazer personagem bom. Os dois que estão no A são do Hakim. E parabéns, Zacão. E por fim sobrou o trio. Primeiro o Joey, que cara, com certeza vai no S. Ele foi o melhor líder que a equipe poderia ter. Sempre lidou muito bem com as situações, apesar de às vezes ser meio biruta e se tacar na frente dos monstros. A gente não sabe o que aconteceu com o Joey, nem qual foi a história dele com o Nathaniel, pra ele ter virado parte da seita das máscaras, mas tenho certeza que, talvez não nessa temporada, mas alguma hora a gente vai saber a história da seita das máscaras e o que aconteceu com o Joey. Continuando pelo Arthur. O Arthur é muito fofo. Eu vou colocar ele no S, mas não só por ele ser o tutu, mas também porque a história dele em O Segredo na Floresta foi muito boa. Ele perdeu literalmente tudo. Perdeu o pai, perdeu a gangue que ele conhecia a vida toda, perdeu até o braço. Só não perdeu a Ivete, mas mesmo assim, ele continuou lutando com a galera da Ordem e cara, o Arthur é sensacional. E por último, mas não menos importante, Kaiser. E não tenho dúvidas de que ele vai pro S. Desde que o Joey se foi, ele tem sido um ótimo líder para a equipe. No episódio retrasado, que ele quase morreu, eu fiquei com o cu na mão porque não era possível o Kaiser morrer pro Henry, mano. Mas enfim, em O Segredo na Floresta, ele passou uns 7 episódios sem tomar dano nenhum. Ele é extremamente importante para a equipe porque ele é quem consegue as informações. E eu diria que o único ponto negativo do personagem é que ele joga LOL. Mano, era óbvio que esses 4 estariam no S, porque eles são sem dúvidas os personagens mais importantes para a história de Ordem Paranormal. Enfim, o próximo vídeo vai ser o vídeo dos vilões, que se tudo der certo, vai sair amanhã. Depois sai o vídeo dos NPCs, então se tu não quiser perder, eu recomendaria se inscrever, porque além de tu não perder os próximos vídeos, você ainda vai estar me ajudando bastante. Mas enfim, é isso. Tchau!